Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E ele vai dizer a mesma coisa com relação à mulher casada com um homem não crente. No verso 13, se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aqui o apóstolo Paulo dá uma resposta onde fica claro que ele coloca a instituição do casamento antes da questão religiosa. Ele não permite que você desfaça o seu casamento por motivos de religião. Quero me separar do meu marido descrente para eu poder servir a Deus melhor. Não. Se ele consente em morar com você, não se divorcie dele. E também, né, se for uma mulher, se for um marido, um homem casado com uma mulher descrente, mesma coisa. A mulher consente em morar com ele, não abandone. O casamento não pode ser desfeito por esses argumentos do tipo assim, eu quero me dedicar mais a Deus, eu quero servir a Deus melhor, eu quero me separar para poder ir para a igreja, que meu marido me deixe para a igreja, estou criando meus filhos sozinho. Sim, mas quem casou com ele? Quem casou com ele? Ah, mas eu casei no tempo da ignorância. Sim, agora a irmã sabe a verdade. Então, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar sabedoria, mas você não pode se separar do seu marido só porque ele é descrente. Só porque ele é descrente. E há casos de pessoas que não são crentes, mas que não colocam qualquer dificuldade para a parte crente exercer o seu cristianismo. E por isso que Paulo ele tem alguns argumentos aqui que ele vai colocar. Mas antes, deixa eu contar uma experiência que eu passei. Foi muitos anos atrás, durante o meu primeiro ministério aqui, e eu estava pregando numa igreja aqui para o lado da Iputinga, nem me lembro o nome, é melhor até que eu não lembre mesmo. E eu me lembro que eu falei sobre casamento, alguma coisa assim. E na saída veio um rapaz conversar comigo e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu sou casado com uma moça, a minha esposa não é crente, mas é uma pessoa que não se incomoda de eu vir à igreja e tudo mais. Eu me converti, né? Me converti depois de casado, mas ela não se converteu. Ela não vem à igreja, não gosta da igreja, mas também não impede que eu venha, não fica colocando dificuldade. O problema, pastor, é que aqui na igreja tem uma profetisa, e toda vez que ela me vê, ele diz assim, ó servo, o Senhor preparou uma varoa para você, tá certo? Uma mulher crente para você. Larga essa incrédula, porque o Senhor preparou uma varoa para você. Diz, pastor, na minha igreja a gente acredita nisso, e eu estou aqui confuso, porque essa palavra é do Espírito Santo? Eu disse, meu irmão, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 7. Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Creio. Inspirada pelo Espírito Santo? Creio. Então o Espírito Santo não se contradiz, meu irmão, porque ele está dizendo aqui, pelo apóstolo Paulo, que eu perguntei, sua mulher consente em viver com você? E ele disse, sim, ela consente. Eu disse, então, está claro, o Espírito Santo já falou, não deixe a sua mulher. Então, eu imagino que a varoa preparada deve ser a profetisa, né? Ela que está de olho no irmão, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas o Espírito Santo já falou. 3 razões, o apóstolo Paulo, na verdade, 2 razões que o apóstolo Paulo coloca aqui, para o descrente que permanece em casa não seja motivo para que o crente se aparte dele. O primeiro é com relação à santificação do descrente, verso 14. Porque o marido não crente, o porquê aqui introduz a explicação de Paulo, né, quando ele disse, não se separe se o descrente quiser. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. O marido descrente é abençoado, ele é santificado, ele é distinguido por conta da presença da mulher crente. Ele vai aproveitar as bênçãos que Deus vai derramar sobre ela, ele vai ser poupado por conta da presença dela, ele vai experimentar bênçãos e bênçãos por conta da presença dela. Então, por isso, Paulo diz que a mulher crente não deve deixar o marido descrente se ele consente em morar com ela. Por quê? Porque ele vai ser santificado pela sua presença, santificado aqui, ele vai ser abençoado, né? Então, esse é o único significado do verbo abençoar, ou santificar, perdão, que cabe aqui.
Não cabe aquele, como eu falei, o sentido ético, mas cabe esse de separação, distinguir e abençoar. Separar das outras pessoas para abençoar, como Deus fez com Potifar e sua família no Egito. E isso aqui também tanto faz no caso do marido não crente, como da esposa não crente. O segundo argumento de Paulo para que não se separe é os filhos, ou são os filhos. Está aí no final do verso 14. Paulo diz assim: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Quando ele diz que o marido não crente é santificado no convívio da esposa e vice-versa, ele diz: se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Ou seja, se não houvesse uma bênção de Deus sobre a família por conta do cônjuge, ou do pai, ou da mãe que é crente, os filhos não desfrutariam ou não experimentariam essas bênçãos que vêm de Deus. E Paulo aqui usa essa figura de impuros e santos. O impuro aqui tem que ser tomado no sentido oposto ao de santos, que nós já vimos que é santificado. Mais uma vez, não podemos imaginar que Paulo está dizendo que o filho do crente, ele é santo, no sentido de só faz o que é bom, aprendeu a rejeitar o mal, está crescendo como um servo de Deus. Se o filho do crente não se converter, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, o privilégio de quem nasce no lar, onde pelo menos um cônjuge é cristão, é que desde cedo ele vai ser separado, ele vai ser distinguido, ele vai ser santificado pela pregação do Evangelho, pela ida à igreja, pelo ensino do pai ou da mãe que é crente, pelas orações que serão feitas a seu favor. Então, que privilégio nascer num lar onde pelo menos um dos cônjuges ou dos pais é crente, que ele vai crescer desde cedo conhecendo a presença de Deus e o significado do Evangelho e a obra completa de Cristo por ele. Por isso que Paulo diz para o casal cuja mulher ou cujo marido é crente e o outro não se separe, pense no seu filho. Seu filho está sendo abençoado, seu filho está sendo distinguido, seu filho está conhecendo, de alguma forma ele está desfrutando das bênçãos que Deus derrama sobre a família. Por isso você não deve se separar. Como eu disse, isso aqui não é um incentivo a você casar com quem não é crente. Não é em nenhum sentido. Eu já mostrei que para o apóstolo Paulo o casamento deve ser no Senhor. Deve ser no Senhor. Paulo aqui não está encorajando de qualquer forma esse tipo de casamento. Você pode... Eu sei que as pessoas vão dizer assim: olha, eu casei com um descrente e depois de alguns anos eu trouxe ele para Cristo e hoje ele é uma bênção. Eu digo, está certo. Para cada caso desses que você me conta, eu vou lhe contar 5 em que não deu certo. Vou lhe mostrar 5 em que não deram certo. Então, as estatísticas são a favor do apóstolo Paulo. As estatísticas são do apóstolo Paulo. Isso também não quer dizer que se você casar com um crente, que vai dar tudo certo. Os pastores que o digam, dor de cabeça que a gente tem de crente casado com outro crente. Dá problema também. Mas as chances de você consertar, as chances de arrumar, de recuperar o casamento, de crescer, são muito maiores. Muito maiores. Muito bem? Agora vamos para uma terceira situação aqui, e que está ligada a essa também, é no caso do descrente querer se apartar. Tipo assim, a pessoa se converteu, o marido se converteu e a esposa disse: eu não aceito essa tua religião, não. Não foi isso. Quando a gente casou, você tinha uma religião, você adorava a deusa Afrodite comigo. A gente ia para o templo da deusa Afrodite, lá oferecia os nossos sacrifícios e participávamos com os nossos amigos e com todo mundo da sociedade, mas agora você está seguindo essa seita desse nazareno aí, e agora a gente está isolado dos amigos, a gente não vai mais ao templo de Afrodite, não vai mais cultuar o imperador. Então, não, eu não quero não, eu vou me apartar de você. Não quero, não adianta, eu vou embora. Eu vou embora com as crianças e vou deixar você sozinho. Então, era mais ou menos esse tipo de situação que estava sendo prevista aqui. O abandono, que a gente chama de abandono obstinado. Se o não crente, verso 15, se o não crente quiser separar-se,
que se separe. Olha que palavra de Paulo, né? Se o descrente quiser se separar, então que se separe. Agora, a iniciativa é dele, não pode ser do crente. A iniciativa é do não crente, ele quer se separar, e a razão é, via de regra, religiosa. Eu não quero essa tua religião. Eu não quero viver contigo, porque não foi assim, né? Quando a gente casou, era diferente, agora você mudou. Então, eu não quero continuar. Então, nesse caso, quando se trata de abandono irremediável, que não pode ser consertado, não pode ser remediado, então Paulo diz assim, que se separe. Em tais casos como esse, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Apenas um detalhe aqui, no verso 15, quando ele diz, se o não crente quiser separar-se, que se separe, aqui o separar-se tem a mesma força do divorciar-se das ocorrências anteriores do verbo. Então, por razões, eu não sei quais, a nossa tradução deveria, por consistência, ter traduzido como divorciar-se aqui, como ele traduziu nas outras ocorrências. Só que aqui ele botou separar-se, mas seria, para ser coerente, se o não crente quiser divorciar-se, que está implícito aí o desejo de separar-se e ir embora, não é? Se ele quiser fazer isso, então, que se divorcie. Nesse caso, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. O vocês aqui é a igreja a quem Paulo escreve. Essa expressão, não fica sujeito à servidão, ela tem sido interpretada de maneira diferente por gente boa, gente crente, gente que tem capacidade e preparado teologicamente. A posição que nós seguimos aqui é que a servidão seria ficar preso pelo casamento a um descrente que não quer você por motivos religiosos mesmo, e o que acarreta uma situação praticamente insustentável, a ponto de Paulo dizer, Deus chamou vocês para viverem em paz, e numa situação como essa, não teria como você, casado com um descrente, o descrente quer se separar de você, não quer continuar com você de maneira nenhuma, por conta de Cristo e outros fatores. Então, Paulo diz, deixa. E aí a mulher crente, vamos imaginar o caso de uma mulher crente piedosa, diz, mas como é que eu vou dar o divórcio para ele? Como é que eu vou deixar ele ir? Né? De repente eu posso ganhá-lo para Cristo, eu posso levá-lo a Jesus. Verso 16, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Você não sabe se você vai salvar. Porque alguns se prendem, né, dizendo isso, não, eu quero ganhar meu marido para Cristo, eu quero ganhar minha esposa para Cristo, por isso eu não vou consentir jamais com essa separação. Esse argumento, ele pressupõe que você acha ou pensa que é capaz de converter alguém. E, portanto, Paulo rebate aqui. Como é que você sabe que você vai salvar o seu marido ou você vai salvar a sua esposa? Porque isso é alguma coisa da soberania de Deus, da ação soberana de Deus na vida das pessoas. Então, não tome uma decisão baseada no imponderável, naquilo que você não pode ter certeza, naquilo que você não pode garantir que vai acontecer. O que acontece é que você está num casamento onde o descrente não quer ficar, na verdade, até já abandonou. Em alguns casos, aqui entra a violência doméstica, onde a gente enquadra a violência doméstica. Quando é uma separação de corpo presente. O marido está em casa, o marido descrente está em casa, não se separou, mas bate na mulher. Pratica violência contra a mulher. E a gente enquadra a violência doméstica nesse mesmo caso aqui de abandono. Os pastores costumam fazer isso e eu acho que está correto fazer isso. Então, Deus nos chamou para a paz, você não sabe se vai converter, melhor coisa, deixa ir embora. Deixa ir embora. Essa é a solução que o apóstolo Paulo encontra aqui.